A paz do Senhor. Vamos começar mais um vídeo sobre a diferença entre fé e filosofia. Acredito que esse tema vai ser um tema bem abrangente. Creio que vai te edificar. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. E é isso aí, meus queridos. Graças e paz. A paz do Senhor, meus queridos. Estamos começando mais um episódio da série Aplicando Bíblia. O nosso tema hoje é sobre a diferença entre filosofia e a fé. Eu quero iniciar dizendo o que seria a filosofia. A filosofia pode ser separada pelo philos e pela sofia. Philos vem da palavra amor e sofia da palavra conhecimento. Ou seja, a filosofia é o amor ao conhecimento. Isso nos ensina que eles valorizam qualquer coisa que seja valorosa ao conhecimento. Então, por que eu estou colocando este tema? Porque o que temos visto hoje em nossa geração de pregadores é que alguns estão colocando algumas teorias que se dizem bíblicas, mas são filosóficas. A Bíblia há uma certa filosofia, mas é uma filosofia não muito difícil de entender. Mas há muitas filosofias colocadas que os pregadores estão dizendo, alguns pregadores estão dizendo, que vão confundir muitas mentes. Vemos os coaches de hoje, alguns teólogos da teologia liberal e outras coisas. Então, o que a gente deve entender é o que diz, segundo 1 Colossenses, capítulo 2, verso 8, que vai dizer assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, a nossa vida, a nossa filosofia de viver deve ser a de Cristo. Ou seja, devemos viver para Cristo, andar para Cristo, caminhar para nos parecermos cada vez mais com Cristo. Então eu te digo isso hoje. Você precisa analisar cada pregação em que você escuta, ver se ela é bíblica, ver se ela é cristocêntrica. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa meditar na palavra, senão você pode ser enganado por qualquer um que entenda 1% do que você não entende. Então eu te convido, eu te convoco a você estudar a palavra de Deus e não ser enganado por falsos profetas ou por falsos teólogos. Você precisa estudar a palavra de Deus. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se acredita. Então isso nos ensina aqui. A fé é uma forma de acreditar em Deus, confiando nele, que aquilo que é necessário será feito. E a filosofia, a poesia que há na filosofia é acreditar em uma coisa que não é verdade, mas uma fantasia. Há algumas coisas, há uma certa filosofia que implica a visão empírica, que seria o quê? Os sentidos, tudo aquilo que pode ser tocado. Então, aí estaremos conectando na ciência. Mas o que eu quero ensinar aqui para vocês é que devemos nos prender à filosofia bíblica, à Bíblia, à palavra de Deus. Sim, podemos até entender um pouco da história da filosofia, como podemos ver no colégio, podemos fazer faculdade, até cursos, o que for, mas devemos viver segundo a Bíblia, segundo a filosofia bíblica, porque muitas verdades que há na filosofia do mundo vão te levar ao pecado, vão te levar a dificuldade de entender, de compreender, de entender que a total verdade da Bíblia. Há pessoas que entram em uma faculdade sendo cristãs e saem sendo ateus. Ou seja, nessas faculdades, em
ocasião foi aplicado uma certa filosofia, que como ele não estava estruturado na apologética, ele não conseguiu defender a sua fé e a perdeu. Então isso nos ensina que devemos nos instruir na palavra de Deus e nos depender totalmente da filosofia bíblica e viver segundo o que a Bíblia ensina. Isso é importante, meus queridos. Não confunda a filosofia com fé, não confunda a filosofia com Bíblia. A Bíblia há uma certa filosofia, mas não é uma filosofia que vai colocar Deus como uma arte ou como um som, mas Deus é um ser espiritual, um ser completo, um ser perfeito. Então tome muito cuidado com que os filósofos e alguns certos pregadores dizem hoje. Veja o que diz 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. E tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Tome cuidado para não fugir daquilo que a Bíblia ensina. Sede firme na palavra, sedes firme na fé, sedes firme na oração. A filosofia, o mundo, a carne vão tentar te distanciar da vida com Deus, da intimidade com Deus, mas não permita que nada disso te distancie. Escolha fugir, correr, se prender, se abraçar e permanecer em Deus. E este é o ensinamento que eu deixo hoje para você sobre essa série Aplicando Bíblia. Que Deus te abençoe e eu lhe peço, compartilhe. Graça e paz.